Olá, o Brasil registra a cada ano cerca de 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço. Esse é o terceiro câncer mais comum entre os homens no país. Por isso, o mês de julho é dedicado a campanhas de prevenção da doença. Aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei institui o dia 27 de julho como Dia Estadual de Combate e Conscientização do Câncer de Cabeça e Pescoço. Para falar desse assunto, no programa Em Discussão de hoje, nós recebemos o deputado Coronel Telhada, do PP, autor do projeto de lei, Dr. Antônio Bertelli, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Felipe Reutberg, que é médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e Camila Barbosa, que é fonoaudióloga e voluntária da Associação de Câncer de Boca e Garganta. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui com a gente. Deputado, o senhor teve na sua própria família um caso de câncer, né? Pois é. Em primeiro lugar, agradecendo a presença dos senhores e da senhora, que é um prazer recebê-los. Você mesmo falou que praticamente 40 mil casos por ano no Brasil. É assustador, né? Porque a gente mesmo que não convive essa realidade, a gente não se liga nesses números. Aliás, eu nem sabia que havia câncer de cabeça e pescoço. Nunca ouvi falar. A gente ouve falar em câncer de mama, de próstata, de útero, câncer, como é que fala? Maligno, benigno. Mas enfim, a gente não vive essa realidade. E de repente eu fui surpreendido na minha família com um problema de câncer de cabeça e pescoço. A minha esposa, ela, há uns 2 anos atrás, ela sempre teve problema de vista. De lágrima, olho lacrimejando e tal, mas no final nós estamos em 2018, a gente nem lembra que ano está mais, né? Estamos em 2018, final de 2016, ela começou a se sentir muito incomodada no olho direito, foi ao oculista, começou a tratar como se fosse um terçol e de repente ela notou que tinha um pequeno carocinho no olho dela, foi não, isso deve ser um entupimento no canal lacrimal. Nós estávamos conversando antes do programa com o Dr. Felipe. Ele até falou que fosse possivelmente um câncer no canal lacrimal e foi tratado a princípio como entupimento do canal lacrimal. Ela fez aquele exame que tem que entrar pelo canal lacrimal para desobstruir. Realmente ele já estava um pouco obstruído, mas devido ao tamanho como é que chama? Do problema ali do tumor. O tamanho do tumor já estava apertando o canal lacrimal. E aí um dos médicos que estava mexendo nisso desconfiou, achou estranho aquilo, e ela mandou fazer uma biópsia, e aí constatou que ela estava com câncer maligno, inciso, como que é o nome? In situ. In situ o quê? In situ, né? In situ. E começou a se tratar a princípio como um câncer de pele, mas aí depois foram ver que o câncer ele foi para o lado de dentro, entre o olho direito e o nariz. E aquilo foi crescendo de uma maneira assim, de repente ele começa a crescer muito rápido, aí você começa a perceber, e quando nós fomos tratar no AC Camargo, inclusive mandar um abraço a todos aí do AC Camargo, que ela teve um tratamento excepcional lá, todos os médicos que a trataram, em especial o Dr. Kowalski, que era o chefe da equipe. Fui levado lá pelo Coronel Perrota, que é o coronel da PM, que é médico, e enfim, aí teve todo aquele processo de tratamento, de operação. Ela acabou operando no dia 22 de abril do ano passado, de 2017, e para mim foi um milagre que aconteceu com ela. Eu creio no milagre, entendeu? Porque nós sabemos, e mais os senhores e a senhora que trabalham com esse tipo de câncer, que a sequela normalmente é muito agressiva, principalmente quando ele já está crescendo, né? Normalmente se retira o olho, se retira a língua, que nem a senhora falava, enfim. É uma coisa assustadora, Érica. O câncer de cabeça e pescoço é uma coisa assustadora, porque ele é muito visual. Você olha na pessoa, você vê, né? Então a gente esperava o retorno da minha esposa assim, como uma... Eu achava que ela ia ficar totalmente deformada, aquilo me incomodou muito, né? Porque se no homem incomoda, principalmente numa mulher, a mulher que é mais vaidosa, então eu estava muito preocupado por ela, né? Mas qual não foi minha surpresa, que quando ela volta no mesmo dia, quando ela volta da mesa de cirurgia, ela volta com... Até trouxe as fotos, não sei se o Bira tem a foto dela, a foto com o olho dela tampado, ela voltou, esse já é o dia seguinte. Mas quando ela volta com um tamponamento assim, que eu até achei que eles não tinham operado. Talvez se ela tivesse tomado um soco no rosto ou batido, talvez tivesse sido até pior o ferimento. Mas não, ela operou realmente. O médico plástico, ele fez um trabalho fantástico, uma reconstrução no rosto dela fantástica. Ou seja, aquilo que era para perder o olho, Deus o livre, até se ele tivesse esse câncer, tivesse avançado para dentro do olho, para o cérebro, eu não sei o que poderia acontecer, seria talvez um quadro horrível, uma sequela que ela levaria para o resto da vida. Ela tem uma sequela. O olho dela, ela tem uma dificuldade de piscar os 2 olhos juntos, né?
porque ela perdeu esse músculo aqui no seu nome, Dr. Bertelli, que faz os dois olhos piscarem juntos, então ela pisca um olho e ela tem que lembrar para fechar o olho que ela teve o problema. Então, quem não conhece a Ivânia, talvez nem note esse problema. Nós que nós conhecemos desde criança, né? A gente vê que ela ficou com uma pequena sequela, mas eu dou graças a Deus, porque pelo tamanho do problema e porque os senhores e a senhora veem diariamente, é nada isso. Mas foi aí que eu tomei ciência do câncer de cabeça e pescoço, e através do Dr. Kowalski, que era então o médico-chefe da equipe, ele me pediu para que eu fizesse esse projeto de lei, que é o projeto de lei número 500 de 2017, que institui o Dia Estadual de Combate e Conscientização do Câncer de Cabeça e Pescoço no calendário oficial de eventos do estado de São Paulo. Porque ele me falou que esse dia, salvo engano, é um dia mundial, já existe o dia mundial. É um dia mundial. E não havia o dia estadual. Então eu pedi até para o meu assessor Davi levantar. Esse projeto já está pronto para ser pautado, então eu vou até pedir para que a casa o paute logo, para que a gente tenha esse dia, para que seja incluído no calendário. Por quê? Porque ele garante a promoção de exames, seminários, palestras, workshops, teatro e exposições de painéis alusivos ao combate e conscientização do câncer de cabeça e pescoço, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E queria conversar e falar com o Dr. Bertelli sobre Julho Verde, né? Que pegando o gancho nessa data, que é o dia 27 de julho, a gente tem a campanha, tem aqui o folder da campanha, Seja a Voz dessa Causa, né? Que é o programa que conscientiza aí durante todo o mês de julho. É o segundo ano da campanha, doutor? Na verdade, o quarto ano da campanha. Essa campanha nasceu quando a Federação Internacional de Oncologia em Cabeça e Pescoço criou o Dia Mundial, como o deputado citou, que é o 27 de julho. E a partir desse Dia Mundial, resolvemos então criar o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, que foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a qual eu estou representando aqui, e agradeço em nome da sociedade a presença aqui no programa. E depois a Associação Brasileira de Câncer de Boca e Garganta, a CBG, entrou para capitanear essa campanha junto conosco. O objetivo é realmente chamar atenção para esse tipo de tumor, que é um tumor praticamente desconhecido da população em geral. Muito pouco falado, né? Muito pouco falado. Então, quando a gente fala de cigarro, por exemplo, a gente lembra do tumor de pulmão, e a gente esquece do tumor de língua, do tumor de laringe, do tumor de prega vocal. E a gente tem aí diversos exemplos na nossa sociedade mesmo, no Brasil, de figuras públicas que tiveram esse tipo de tumor. E esse tipo de tumor, além de demandar um tratamento muito específico, que, como já foi citado aqui, é um tratamento multidisciplinar. Então, o deputado citou o cirurgião plástico. Frequentemente, o cirurgião de cabeça e pescoço retira o tumor e o cirurgião plástico faz a reconstrução. Felipe, que está aqui conosco, o oncologista, determina os tratamentos complementares, a radioterapia, a quimioterapia, que estão aí para ajudar o tratamento do cirurgião. E esses tratamentos deixam sequelas, são tratamentos que, felizmente, a esposa do deputado não teve esse tipo de sequela, ou uma sequela muito pequena, mas quando a gente fala do rosto, do órgão da voz, da boca, da língua, a gente está falando de estruturas que são vitais para as nossas funções do dia a dia, e esses tratamentos, então, são muito estigmatizantes para um paciente. Para quem está em casa, eu vou pedir para o Dr. Felipe explicar um pouco quais são os tipos de câncer mais comuns aí que acometem aí a região de cabeça e pescoço, que são mais comuns aí na nossa população. Bom, acho que, como o Dr. Bertelli comentou, puxando aqui o gancho, como você bem falou, a maioria desses tumores são relacionados ao consumo de álcool, o tabagismo, e em terceiro, o fator de risco é o HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. Portanto, a ingesta de álcool, cigarro e práticas sexuais com múltiplos parceiros e não protegidas tende a estimular esse surgimento. Nos sítios da cabeça e pescoço, onde é que eles surgem geralmente? Na boca ou na base, no fundo da língua. Esse é o tumor que a gente chama de orofaringe ou cavidade oral. E como é que a pessoa pode identificar? Quais são os sintomas mais comuns? Uma nodulação, um caroço, vamos colocar assim na linguagem mais adequada, que surja e que não regrida. Então o paciente está lá 2 semanas, né? Geralmente a gente usa mais ou menos esse prazo, 14 dias, 2 semanas. Apareceu nódulo na gengiva, na língua,
especialmente se esse paciente fuma e bebe, não só exclusivo, mas especialmente se ele fuma e bebe, é um fator de risco que ele deveria procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, certo? Ou um otorrinolaringologista para fazer a avaliação da boca e, se for o caso, fazer uma biópsia. Ele pode ser confundido com uma afta, por exemplo, assim, porque às vezes a pessoa fica com uma afta muito tempo que não cura. A afta é um sintoma? Sim. Ou pode ser um dos sintomas? Sim. Seguramente. Então, lesões que podem ser tanto variar dentro de uma úlcera, que a gente chama, que é a tal da afta, que não melhora depois de uma semana, 10 dias, ou mesmo as nodulações, né, as tumorações, os carocinhos. O que mais? Em sítios mais baixos, além da região da boca, tem a região que o doutor falou até da laringe, né? Então, essa região da laringe e hipofaringe estão mais relacionadas à voz. Então, o paciente que começa a ter alteração do timbre da voz, da tonalidade da voz, uma rouquidão que não melhora, eventualmente, se ele já tem essa rouquidão e ela piora, ou ele não tinha essa rouquidão, essa alteração da voz surge e não melhora, depois de 2 semanas ele também deveria procurar o médico para avaliar a possibilidade, especialmente, não é exclusivo, mas especialmente se ele tivesse fatores de risco relacionados ao tabagismo, ou seja, fumar e beber. Né? Só para exemplificar, o ex-presidente Lula, a gente estava até conversando aqui antes de iniciar o programa, ele foi diagnosticado por conta de uma rouquidão, ele já tem uma voz mais rouca, que tinha piorado. A ex-esposa dele à época, a dona Marisa, foi lá e insistiu para que ele procurasse o médico dele porque aquilo não melhorava. Então, ele diagnosticou precocemente e fez um tratamento que evitou sequelas maiores, como o Dr. Bertelli falou, foi avaliado pelo cirurgião, pelo oncologista clínico e fizeram um protocolo que a gente chama de preservação de laringe. Ou seja, para quem está nos assistindo, a importância do projeto de lei do deputado é tentar fazer cada vez mais o diagnóstico precoce, baseado nesses sintomas e sinais que a gente falou, para que os tratamentos sejam cada vez menos estigmatizantes, tragam cada vez menos sequelas. E como foi falado do caso do ex-presidente, ele teoricamente está sem doença há anos. E é isso que a gente busca para os pacientes, diagnóstico precoce e cura. Agora, a gente está falando aí da boca, né? Você falou da laringe, comprometendo a voz, né? Trazendo aí a sequela aí muitas vezes da perda da voz. E que outras regiões também? Que os mais comuns são esses, então boca e laringe. Então é relacionado à laringe, né? A todos os sítios da cabeça e pescoço, o álcool e o cigarro é um fator de risco, então a cavidade oral, base da língua, que a gente chama o fundo da língua, essa região da garganta, é mais baixa, que é a hipofaringe e a laringe, né? Dificuldade de engolir, dor para engolir, caroço que suja no pescoço e que não regrida, rouquidão, né? E úlceras orais, ou seja, feridinhas na boca ou carocinhos na boca, por mais de 2 semanas que não regridam, procure, por favor, o seu médico para avaliar. O caso da sua esposa foi bem raro, né, deputado? Segundo bem diferente, né? Como eu não convivo essa realidade, os médicos lá disseram que o caso dela é raríssimo. No mundo todo, acho que teve 500 casos parecido com o dela, tanto que a operação dela foi filmada, ela teve até que assinar umas autorizações para que fosse explorado a parte médica desse caso, e eu até que eu falei, eu acredito no milagre, que no final ele foi tirar o câncer com uma boa margem de segurança, ela não precisou nem fazer nem a quimio, nem a radioterapia. Então, ela deu muita sorte, graças a Deus, acho que Deus abençoou a gente de uma maneira que não deixou que ela ficasse com essa doença. Uma outra região também que a gente não pode esquecer quando a gente fala de cabeça e pescoço é a pele. Né? Os tumores de pele, na verdade, eles são mais frequentes do que todos os outros. Não é só o cirurgião de cabeça e pescoço que trata desses tumores, o dermatologista trata, o cirurgião plástico trata. Felizmente, geralmente, só a cirurgia resolve, não precisa do tratamento do oncologista e do radioterapeuta, mas são tumores que também têm que ser lembrados e que têm como principal fator de risco a exposição solar, né? Diferente do cigarro, principalmente do no rosto, né? Que é onde tem uma incidência solar maior, né? Exatamente. Chama atenção para os tumores de lábio inferior. Né? Recentemente, a gente teve a Maria Esther Bueno, que faleceu de um tumor de lábio inferior, um tumor mais raro, mas os tumores em geral do lábio inferior também têm como fator de risco a exposição ao sol. Mesmo quem protege o rosto com protetor solar, às vezes esquece de proteger o lábio. Né? Então a gente tem que usar o protetor solar específico para o lábio, porque a exposição ao sol também pode causar um câncer de lábio inferior. O Dr. Felipe falou do tratamento, né, convencional, e o tratamento, em muitos casos, tem que ser cirúrgico, né? Depende do avanço, de como está o nível do câncer para fazer esse diagnóstico? Depende essencialmente da localização e, como você bem colocou, precisamente do quão extenso está a doença.
Em alguns locais, como por exemplo a laringe, volto a insistir na ideia do ex-presidente, foi feita uma avaliação por toda uma equipe, então a avaliação e o tratamento é multiprofissional, fonoaudióloga, cirurgião, oncologista clínico, certo? Que vai fazer a avaliação desse paciente e definir se no tumor, por exemplo, de laringe, vale a pena você fazer o que a gente chama de preservação de laringe. Como assim? Ao invés de você operar inicialmente, você faz um tratamento com quimio e radioterapia juntos, por um período em torno de 7 semanas, e depois, passado esse período, você faz um segmento e um acompanhamento por meio de exames de tomografia e a tal da laringoscopia, que é uma filmagem da região da garganta. Então, isso na questão da laringe. Em outras situações, como por exemplo o tumor da língua, muitas vezes esse tratamento inicialmente ele é cirúrgico, a depender da extensão. Se o Dr. Bertelli falou, olha Felipe, eu não consigo operar esse tumor aqui, a gente pode propor, nesse caso, um tratamento não cirúrgico. Então essa avaliação ela depende do local e da extensão da doença, frisando que o diagnóstico precoce é o que mais vai prevenir complicações, depois até mesmo fica muito mais fácil para a reabilitação. Só queria um último. Porém, a gente está falando muito de cigarro, de álcool, mas um dos tumores que mais está crescendo hoje é o tumor não relacionado ao álcool e ao cigarro, que é o que surge lá no fundo da garganta, né, na região das amígdalas, do céu da boca lá no fundo, ou mesmo na base da língua. E esse é um tumor relacionado ao HPV. A gente até lembra o ator Michael Douglas, ele teve esse tipo de tumor e ele é não relacionado ao tabagismo e ao etilismo. Então, porque às vezes a pessoa que está lá na sua casa ouvindo a gente falar, fala assim, mas eu não fumo, eu não bebo, isso aqui não é nada. Então, especialmente na população mais jovem, esse é um tumor que tem emergido pela questão de DST, especialmente o HPV. E aí, a fulano pode se questionar, poxa, mas eu sou casado com a minha esposa há anos, eu não sou promíscuo. Independentemente disso, também pode surgir. Tá. Agora eu queria desculpa te interromper, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, por exemplo, em que eles conseguem controlar melhor o tabagismo do que a gente, a frequência do tumor relacionado ao HPV já é mais alta do que os provocados pelo cigarro. Então essa curva já se inverteu. Aqui no Brasil a gente ainda tem muito tumor relacionado ao cigarro, mas a gente está vendo cada vez mais esses tumores relacionados ao HPV aparecerem. Aí no caso a gente tem a vacina do HPV, né, que surgiu também recentemente e é um fator novo aí. É possível que seja evitado por conta da utilização da vacina? Como é que fica essa questão? Na verdade, a vacina especificamente para cabeça e pescoço, esses tumores, ela está sendo avaliada por meio de estudos e espera-se que ela tenha um resultado positivo, assim como ela tem para o colo uterino. Mas ela não evitaria de você ter o tumor inicialmente, a gente não tem esse dado bem claro. Então, a princípio, essa vacina que é utilizada hoje, ela é só para colo uterino? A indicação dela formal, médica, ainda não é para tumores de cabeça e pescoço. Tem inúmeros estudos correndo, supostamente ela poderia ter alguma ação, mas a melhor forma de evitar é evitar beber, fumar e diminuir o número de parceiros e sempre que possível usar preservativo. E a Camila é responsável pela reabilitação, fonoaudióloga, né? Isso. E faz um trabalho excelente aí na reabilitação desses pacientes que estão em recuperação. Como é feito esse trabalho? Então, a reabilitação ela vai depender muito de que tipo de tratamento esse paciente fez, né? Se ele fez um tratamento só cirúrgico ou se ele fez um tratamento cirúrgico associado com rádio e químio. Quanto mais tratamento ele faz, a tendência é da sequela ser maior, porque a tendência é daquele tumor ser maior também. No geral, a gente trabalha dividindo didaticamente com 2 tipos de reabilitação. Quem faz cirurgia de cavidade oral, que eu tenho que readequar o processo de alimentação daquele paciente, reeducar a alimentação dele, fazer ele voltar a comer com algumas consistências específicas. E na reabilitação, quando a cirurgia é de laringe, que eu tenho que ou melhorar a voz, se for uma cirurgia parcial, ou ensinar um novo método de comunicação, se ele tirar a laringe por completo. Sim, só para ficar claro, a laringe é onde a gente tem as pregas vocais que a gente utiliza para falar, né? Quando a gente fala, as pregas vocais fecham e produz o som. O paciente que retira a laringe, ele fica sem as pregas vocais, então ele não tem voz, ele ficaria afônico. E aí a gente faz um processo de reabilitação que ele vai ter uma nova voz, um novo tipo de voz. Tem 3 processos de reabilitação tradicionalmente utilizados. Um é a voz esofágica. O indivíduo ele vai começar a falar com o esôfago
Então eu vou ensinar ele a falar com o esôfago dele vai vibrar e ele vai produzir um som. E tem outros 2 métodos que necessitam de utensílios. Um é a voz com a laringe eletrônica, é um vibrador que o paciente coloca no pescoço e ele produz uma voz um pouco robotizada, mas que muitos pacientes utilizam. Atualmente está sendo até discutido a implementação disso no SUS, disso ser doado para todos os pacientes. Uma voz sintética, né? É uma voz já sintética. Vi esse tipo de aparelho. É uma onda sonora periódica e você articula o som e faz uma voz bem metalizada. E a outra é uma prótese, que é uma prótese tráqueo-esofágica, que é feita através de uma fístula, o cirurgião que faz, coloca essa prótese e aí a gente ensina o paciente a falar também com essa prótese. Né? Então, o método de reabilitação vai determinar a qualidade da voz e o sucesso terapêutico daquele paciente, mas mais do que isso, eu acho que vale lembrar, assim como o tumor de cabeça e pescoço ele é pouco veiculado, a reabilitação ela é menos veiculada ainda. Então ainda tem muitos pacientes que não comem por boca e poderiam comer, tem muitos pacientes que não têm comunicação, né, verbal, oral e poderiam ter, porque ainda é pouco veiculado. E às vezes o paciente não tem acesso, né? Você não tem um fonoaudiólogo que tem essa especialidade para reabilitar toda essa população que sofre esse tipo de cirurgia. E muitas vezes ele não consegue nem esse atendimento pelo SUS, né? O SUS tem, né? Eu trabalho no AC Camargo, Cancer Center, lá tem uma unidade SUS, a gente atende os pacientes que operam pelo SUS, mas é claro que a demanda é muito grande para a quantidade de... Isso a gente está falando de São Paulo, né, deputado? Quer dizer, se imaginar nas regiões mais remotas do país, né, que não tem centros tão especializados, você encontrar uma fonoaudióloga que é especializada na reabilitação é uma questão mais complexa ainda, né, mais difícil para a população ter acesso. Exato, né? A gente não precisa ir muito longe. Se a gente for para a periferia de São Paulo, a gente já não tem esse tipo de serviço com a multidisciplinaridade que é necessária. Ou falta o oncologista, ou falta a fonoaudióloga. Então, esse tratamento é muito fragmentado. O tratamento, o acompanhamento e a reabilitação são muito fragmentados, que trazem só prejuízo. Eu imagino que essa reabilitação também seja um processo longo, né? É um processo longo. Porque você tem que reaprender a falar, isso envolve um empenho do paciente, né? Do fonoaudiólogo e de um treinamento constante. No período que você está falando aí, o mínimo que é 1 ano? Não é só a competência do paciente, é a competência do profissional. Resposta do organismo? Resposta do organismo, se ele fez rádio, se ele fez químio, como é que foi o procedimento cirúrgico, como é que ficou as estruturas anatômicas, tudo isso interfere. Mas, em média, para uma boa comunicação, a gente leva 6 meses, se for voz esofágica, que é o que o paciente não precisaria comprar nada, se o SUS não fornecer, né? Pensando em paciente SUS. Então, eu levaria em torno de uns 6 meses para reabilitar a comunicação. Para reabilitar a deglutição, o paciente voltar a comer por boca, que tirou uma língua, por exemplo, ele tira a língua, ele precisa voltar a comer por boca, de 4 a 6 meses. Né? Isso num tratamento intensivo, o paciente sendo atendido 2 a 3 vezes por semana. Também tem os gastos, né, de locomoção, de vaga na unidade para eu conseguir prestar esse serviço. Então, assim, é um processo demorado. Queria voltar a falar da conscientização aí, da prevenção, já que a gente está falando que é um câncer que é desconhecido para todo mundo. Essa ideia, ela foi abraçada aqui pelos deputados, já passou pelas comissões, o projeto de lei. Como é que anda esse projeto de lei, deputado? Olha, o projeto de lei ele já passou nas comissões, está pronto para a ordem do dia, está pronto para ser pautado. Eu vou falar até com o meu líder de bancada para a gente colocar esse projeto em votação. A casa é complicada. Quando se fala em política, muitos projetos não conseguem prosperar por motivos, às vezes, particulares. Mas quando tem um projeto desse aqui, que é um projeto de interesse geral, normalmente ele consegue desenvolver e passar, entendeu? Agora, eu estava ouvindo a Camila falar, a doutora Camila, e a gente... Rapaz, como o negócio é complicado, né? A gente que não vive essa realidade, porque eu sou um homem da segurança pública, todo mundo sabe disso. Eu trabalho com segurança pública, sou coronel da Polícia Militar, o meu último batalhão foi a Rota, então eu vivo uma realidade totalmente diferente. Mas eu entendo que uma pessoa, quando ela se lança numa vida política para ser um deputado, um vereador, ou enfim,
qualquer posto político que ele venha ocupar, ele tem que trabalhar no geral. Então, apesar de eu ser um da segurança, você tem que se preocupar com saúde, como é o caso desse projeto, com educação. E às vezes a gente se pergunta como é que pode, em pleno ano de 2018, nós temos essa dificuldade ainda de se alcançar, de se atender à população. Outro dia no plenário, eu falando sobre segurança, eu falava a quem interessa. O Brasil está do jeito que está. A criminalidade exacerbada, indivíduos andando armados de fuzil na rua. E, em contrapartida, na parte médica, a quem interessa a população não está sendo assistida. As faculdades de medicina não estarem sendo aprimoradas, valorizações, são médicos, podem dizer melhor do que eu, aprimorar essas faculdades, valorizar os profissionais, não só os médicos, enfermeiros, enfim, todos aqueles que trabalham na área da saúde. A senhora falou na própria situação do cidadão, não é só a saúde, ele tem locomoção, ele tem tratamento, tem remédios. Hoje a gente vê que a situação da saúde é uma coisa interessante. Se a gente parar na rua e observar, hoje a gente está vendo as padarias fecharem nas vilas e abrir farmácia. Cada rua, agora nós temos uma farmácia, antigamente nós tínhamos padaria, hoje é farmácia. Ou seja, se tornou um comércio assustador também. Se tornou uma situação de grande rentabilidade. E a população está numa situação difícil. Então eu acho que a gente que está na situação de agente público hoje, como no campo político, nós temos que nos preocupar com isso sim, trazer soluções. O Estado está aí para atender a população. A gente fica assustado quando vê essa loucura de corrupção, de desvio de dinheiro público e pessoas às vezes estarem sem comer porque não tem um tratamento adequado, às vezes perderem a vida porque não tem onde se tratar. O Dr. Bertelli agora mesmo falar que outro dia teve uma cirurgia num determinado local cancelada porque não tinha gás para fazer a cirurgia. É absurdo isso. Quanto tempo essa pessoa demorou para chegar nessa cirurgia e chega ali e não tem a condição de ser operado? Vai demorar mais quanto tempo, doutor Bertelli? Então, é culpa nossa isso. É culpa da política, sim, é culpa dos gestores, é culpa do prefeito, do governador, do presidente. E nós que estamos hoje na política temos que colocar a mão na consciência e trabalharmos para melhorar essa situação. O Brasil não pode continuar assim. Então, a prevenção, que é o caso do nosso projeto, acho que visa justamente chamar atenção para isso, desse problema que é seríssimo, como inúmeros outros, mas que é um problema desconhecido da população. Eu tomei ciência dele, porque eu tive o problema na minha família. A esposa começou a ser tratada como um câncer de pele, no final era um câncer totalmente raro. Então é uma situação que pode acontecer com qualquer cidadão. Então todos nós temos que estar atentos a isso, valorizar, acompanhar e procurar melhorar da melhor maneira possível essa situação tão terrível. Eu queria lembrar de uma estatística com o Dr. Felipe da incidência maior nos homens, né, desse tipo de câncer. Há uma explicação para isso? A gente pode atribuir algum fator específico? Qual que é a relação aí entre homens e mulheres? Qual que é a estatística para homens e mulheres desse tipo de câncer? Na verdade, a tua colocação a respeito da maior incidência desse tumor em homens vai ao encontro da nossa conversa a respeito dos fatores de risco. Então, o homem se expõe muito mais ao tabagismo, ou seja, ele fuma muito mais, ele bebe mais que a mulher, né? Existe a discussão aí no tumor de orofaringe HPV também, em geral existe uma tendência maior a múltiplos parceiros no homem. Então, esses fatores de risco que levam a maior incidência, ou seja, o tumor ele não existe por um azar. Ele não surgiu, na maioria das vezes, ele não surge porque a pessoa não se expôs. Na maioria das vezes ele surge, especialmente esse tipo de tumor, porque a pessoa se expôs ao consumo de cigarro, né, de bebida alcoólica de forma frequente e também a múltiplos parceiros. Só para você ter uma ideia, quanto é a diferença de risco entre quem não fuma e bebe contra quem fuma e bebe, esse número oscila mais ou menos em torno de 20 vezes se a pessoa fuma e bebe comparado a quem não fuma e bebe. 20 vezes é um número muito abstrato, então eu vou pedir para quem está em casa, nos ouvindo e nos vendo, pense no seu salário. Então, se a pessoa ganha lá seus R$2.000 por mês, ela passaria a ganhar R$40.000 por mês ao invés de ganhar R$2.000 por mês. É um número muito maior. E esse é a magnitude, esse é o tanto que a pessoa tem de risco quando ela fuma e bebe. Porque falar 20 vezes é um número muito abstrato. 20 vezes o que o senhor ganha por mês é um número absurdo. E as pessoas continuam fumando e bebendo. Isso não é uma coincidência ela ter esse tumor e ser o terceiro mais comum em homens, como você colocou. Então, por que é mais comum em homem? Porque a pessoa se expõe. A gente vai continuar conversando disso logo depois do intervalo. O programa Em Discussão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já.